fazem uma espécie de genealogia da noção de perspectiva, de onde é que veio isso. E ele faz uma investigação que eu chamaria de vertical, tá? Da noção de perspectiva, porque ele está traçando assim, qual é o sentido mais pé no chão, mais prosaico de perspectiva, e aí ele vai ele distingue duas outras noções de perspectiva que são mais abstratas. Então ele começa com a noção de perspectiva visual e ele apresenta, né, como isso foi introduzido na nossa cultura, ou enfim, foi tornado assim consciente. A noção de perspectiva sempre fez parte da nossa cultura, eu acho, ou tanto quanto a gente sabe, né? Mas ela foi salientada, ela se tornou mais consciente na cultura renascentista. Ela foi sistematizada e então a gente tem estudos assim, uma apresentação de técnicas, né, de como representar a perspectiva numa obra de arte. Isso para mim é muito significativo, como eu falei para vocês da vez passada. A gente compara essas obras de arte e a arquitetura, né, vejam depois ali as pinturas que eu coloquei na página da disciplina, bem ao pé da página. Essas obras de arte, né, quando a gente tem uma mudança assim na arte, isso significa que isso geralmente vem acompanhado de uma mudança cultural mais geral. Quer dizer, por que as pessoas agora estão apreciando, estão valorizando esse tipo de arte, né? Por que elas estão se identificando com aquilo, achando bonito, por oposição ao que se fazia, por exemplo, na Idade Média, na Antiguidade? Então a gente tem a noção de perspectiva, e essa noção de perspectiva, isso aparece também, como eu falei para vocês, na Revolução Copernicana. A Terra passa a ser um planeta entre outros e não o centro do universo. Então que a gente sempre vê as coisas de uma perspectiva espacial particular e não de uma perspectiva privilegiada. Isso é um ponto central da Revolução Copernicana, e é um ponto central também das filosofias que foram produzidas na modernidade. Então a gente tem as filosofias políticas, o contratualismo, a gente tem a filosofia, a epistemologia kantiana, né, e assim por diante. Então esse aspecto assim que a gente sempre vê as coisas, que a minha opinião, que o que eu vejo sempre a partir de uma perspectiva particular. Eu acho, há um sentido assim trivial em que isso sempre foi conhecido, né, pelas pessoas, né, mas não tinha a saliência que passou a ter na nossa cultura a partir do Renascimento. Então o James Conant chama atenção para isso, né? A gente tem esses manuais aqui. A gente aqui tem um, por exemplo, de Leon Battista Alberti, 1435, sobre como representar imagens tridimensionais no plano bidimensional de uma tela, ok? E aí ele estabelece algumas características. Qual é a diferença, então, entre essa perspectiva, esse sentido mais prosaico, mais assim, pé no chão, simples e indubitável, né, de perspectiva, que é a perspectiva espacial? Daí que vem a nossa noção de perspectiva, ou a palavra perspectiva, né? Um ponto de vista particular. E o Conant distingue 3 características. Ele compara. Vocês estão me acompanhando? Sim. Sim, acompanho. Tá. O Conant compara, ele diz, tem 3 características salientes aqui. Primeiro, que o ponto de vista visual, o ponto de vista espacial, ele é intercambiável. Nós podemos ver um objeto de muitas perspectivas, e nós podemos trocar essas de perspectiva, né? Eu estou olhando aqui para vocês, ou vocês estão olhando para mim, mas eu posso, quer dizer, se vocês estiverem agora com a internet que é mais difícil, mas em princípio eu poderia ir na casa de vocês e olhar, né, do ponto de vista de vocês para cá, e vocês poderiam fazer o mesmo, né? Podem fazer o mesmo. Quer dizer, a gente pode trocar,
a gente pode trocar de perspectiva visual sem maiores problemas, não é impossível. Tem, claro que se a pessoa está muito longe, ou não sei o que, ou se a pessoa é cega, ou, claro que tem esses probleminhas. Mas, via de regra, perspectivas perspectivas visuais são intercambiáveis. E elas podem ser comparadas. E o conjunto, então, a segunda característica, né, é fácil de comparar. O que eu posso comparar o que eu estou vendo agora com o que vocês estão vendo agora. Né? Se vocês baterem uma foto aí do ponto de vista de vocês, eu posso bater uma foto aqui de onde eu estou e a gente pode colocar as fotos lado a lado e comparar. E também as perspectivas não são incompatíveis todas, porque a gente supõe, a gente acredita que nós vivemos num espaço único e que esse conjunto de perspectivas visuais, o conjunto de perspectivas visuais forma um sistema. E então, por exemplo, eu posso ver esse computador aqui que está na minha frente, eu posso ver ele de diversas perspectivas. Eu posso olhar para ele para a tela, eu posso olhar de trás para cá, de baixo para cima, de cima para baixo. Eu posso olhar o mesmo objeto de várias perspectivas. Pessoas diferentes podem ver o mesmo objeto de perspectivas diferentes simultaneamente. Mas o conjunto das perspectivas não é incompatível, ao contrário, a gente acha que o conjunto das perspectivas forma um sistema, tá? E a gente tem um conhecimento tanto mais completo de um objeto físico qualquer, quanto mais informações nós tivermos sobre as diversas perspectivas pelas quais ele pode ser visto. Então essas três características são três características, né, que o Conan salienta da noção de perspectiva visual, ok? Tudo bem? Vocês estão ouvindo? Tudo bem. Ok. Tá. Mas só uma dúvida, professor. Essa questão de perspectivas intercambiáveis, a gente pode trocar a nossa perspectiva, mas isso leva a alguns problemas de filosofia da mente. Por exemplo, se eu quero saber como é a sua perspectiva de ver do ponto de estar espacialmente sentado. Se eu for para ainda, não vai ser a minha perspectiva sobre o ponto onde está sentado, não a sua perspectiva por algum motivo maluco a gente consegue criar um aparelho que vai olhar dentro da tua função cerebral, a gente vai ver tua mente lá. Mas aí tu tá fazendo muita filosofia, o que tu quer? Pô, eu tô querendo simplificar as coisas aqui, meu. Sim, se tu trouxer essas outras coisas. Tá, mas termina aí, eu te interrompi, desculpa. Não, que isso. É só esse ponto de que não seria assim, preso na nossa própria perspectiva, de poder só conhecer que existem outras perspectivas, logicamente, mas a gente nunca teria acesso a essas perspectivas? Do ponto de vista mental, sim, né? Do ponto de vista assim, mental e subjetivo, eu não tenho como ser tu. Eu não tenho como conceber as coisas da tua mente. Então, claro, sim, tem esse problema, com certeza. Né, se eu for começar a insistir na impregnação doxástica da percepção, por exemplo, né, as minhas opiniões, as minhas crenças, as minhas teorias, sei lá o que é, influenciam no que eu vejo ou não vejo, com certeza, né? Tem esse problema. Daí elas não são completamente intercambiáveis, tá? Então, de novo... Rogério? Sim. Novamente, Wilton, novamente o modo de como são construídas essas interpretações, né, mesmo cognitivas, não apenas visuais, daria uma chance de intercambiar essas interpretações, ou pelo menos procurar algo em comum nas diversas interpretações de um determinado fenômeno. Isso aí, só uma contribuição. Não entendi, Wilton. Tu podia repetir? Sim. A questão o artigo fala em intercambiáveis, né, interpretações intercambiáveis visuais. Eu penso que
não apenas as visuais, desde que o modo como as diferentes interpretações são construídas, tentar encontrar algo, né? Enfim, ter esse caráter intercambiável, diferentes interpretações, mesmo outras visuais, tipo interpretação. O James Conant, ele está apresentando 3 tipos de perspectiva ali, né? Então ele está fazendo uma análise assim, tipo vertical. E, então ele não está distinguindo os domínios, né, em que isso se manifesta, mas graus assim, de abstração, significatividade, regras diferentes em que uma tem e outra não tem. E agora são tipos, isso aqui é importante, tá? Isso ele não fala, mas eu vejo assim dessa maneira. Eu acho que que são tipos assim conceituais, a rigor, da mesma maneira que quando a gente viu lá os casos de tipos de conflitos, né, de opiniões ou teorias descritos pelo Marcelo Dascal, aqueles são tipos ideais, digamos assim, quando a gente for analisar na prática como é que essas coisas se manifestam nos conflitos reais que a gente vê entre as pessoas, eles vêm misturados. A mesma coisa aqui, eu acho, tá? Então essa tua pergunta, Igor, importante, eu acho, para salientar isso, porque não existe uma perspectiva que seja assim, tanto quanto a gente sabe hoje de psicologia da percepção, né, e de filosofia da percepção, ou ciência cognitiva. A gente não tem uma perspectiva que seja puramente visual. Não existe isso é uma abstração. Quando a gente vê alguma coisa, primeiro porque os sentidos estão interligados, tá? Então a gente não tem algo que seja puramente visual. O que a gente vê depende, em parte, do que a gente ouve, do que a gente cheira, né, das sensações que a gente tem no corpo. Então, isso já foi demonstrado. Isso aí, essa parte de ciência cognitiva, o Conant está ignorando, assim, né? Ele está fazendo uma análise mais abstrata, conceitual, puramente conceitual, né? Ele quer ver a gênese do conceito lá de perspectiva. Então ele começa com a perspectiva visual. Mas esse início dele já é um início assim, idealizado, tá? É um início idealizado, filosófico, já começou filosófico, né? Então ele é abstrato, certo? E ele está ignorando assim algumas coisas. É uma escolha, tá? É um tipo de filosofia, é uma escolha que ele fez. Mas assim ele tá ignorando o que se sabe de ciência cognitiva, psicologia e filosofia da percepção, porque a gente sabe que a visão ela nunca é pura, não tem a visão, só a visão, né? A gente tem, então, por exemplo, se a gente, por exemplo, a experiência visual que a gente tem varia conforme as experiências, outras experiências sensoriais que a gente tem. Então, um exemplo típico, tá? Quando a gente está num avião, por exemplo, o avião está decolando, a gente olha pelo corredor do avião, digamos que a gente não está olhando pelas janelinhas, digamos que as janelinhas estejam todas fechadas no avião, né? Então a gente olha no corredor. Bom, a visão que a gente tem olhando para o corredor do avião, estão as poltronas lá, a fileira de poltronas ali no avião, a visão que a gente tem dentro do avião, ali olhando o corredor, é a mesma quando o avião está subindo e quando o avião está aterrissando, ou quando o avião está lá em cima, na horizontal. No entanto, a experiência visual que a gente tem é como se o avião estivesse inclinado quando está subindo e estivesse inclinado para baixo quando está descendo. Vocês entendem? Embora, se a gente bater uma fotografia da parte interna ali da cabine do avião, com o avião subindo, com o avião descendo, a fotografia vai ser idêntica. Olhando só uma fotografia, só o aspecto visual, a gente não discrimina. A gente não consegue saber se o avião está subindo ou descendo, se a gente só está vendo a cabine. O avião pode até estar de cabeça para baixo, a gente não vai saber. Se não tem, quer dizer, se não tem ninguém dentro do avião, né? Só as poltronas. Tá? Vocês entendem o que eu quero dizer?
Sim. Então, Isso é interessante se eu parar pra pensar como isso é passado dentro de uma obra artística. Como é que eles, sei lá, se pensa num filme, como é que no filme eu quero representar uma perspectiva dessa? Por exemplo, como é que eu quero representar que alguém saiba que aquele avião está decolando no filme? Eu tenho que fazer uma associação. Eu tenho que mostrar com um avião lá e faço um take fora, o avião subindo, voltar lá para dentro, eu ter a noção de que o avião está decolando, subindo e tudo mais. sim, tem que associar com algumas outras coisas, né? A posição do corpo das pessoas, a coisa assim. Mas, olha só, a experiência... Então, isso aqui é importante. Aqui, o que eu quero dizer, a experiência visual nunca é só visual, ela já vem misturada com outras coisas. Mesmo com outras experiências, assim, sensoriais. Claro, isso no nível, assim, bem simples, tá? E agora, se a gente for levar em consideração a interpretação da experiência visual, aí a coisa, que é o que tu estava falando antes, Igor, aí a coisa se complica ainda mais. Então, isso que o James Conant está falando ali da intercambiabilidade da perspectiva visual, ele está simplificando bastante, né? A gente só tem essa intercambiabilidade se a gente conseguisse abstrair esses outros aspectos, assim. Se a gente fosse comparar duas fotografias, por exemplo, né? E, enfim... Então tem essa abstração, que é o que se buscou ali naqueles manuais, essa abstração, né? Que se buscou naqueles manuais de perspectiva do Renascimento. Eles te ensinam abstratamente como representar perspectivas. Então tem regras, tem uma certa formulação abstrata ali, né? De certos critérios assim, que te permitem representar imagens tridimensionais no plano bidimensional. Mas são regras abstratas. Então a gente pode considerar abstratamente a perspectiva visual como sendo intercambiável, como formando um sistema, em princípio, né? A gente pode fazer isso. Mas isso é só se a gente abstrair a visão do resto, dos outros sentidos e da mente. Então, na prática, não tem isso, tá? Certo? Mas, enfim, é interessante, porque a gente começa... Tá bom. Vai, Jonas. Jonas... Eu concordo com o teu ponto filosófico sobre ser uma abstração e que não há tal coisa como uma perspectiva puramente visual. Acho que, pelo que eu lembro do artigo, infelizmente eu não pude reler agora, eu li ele há algum tempo. Mas como é a metodologia que o Conant costuma usar, eu acho que o objetivo é mais, eu chamaria de fazer uma genealogia do conceito, até mesmo da palavra, buscar um pouco de como essa palavra evoluiu no nosso uso, começando com esse uso que era mais diretamente relacionado à arte mesmo, né? Representacional, pinturas e tal. Depois, o ponto terapêutico dele, eu diria assim, é que a gente acabou expandindo demais o uso desse conceito e se tornou muito obscuro, e a gente tende a dizer coisas num contexto filosófico que parecem fazer sentido, porque a gente guarda algumas das conotações originais, mas confunde com outras. Mas eu acho que é muito mais nesse sentido do que... Eu não sei se ele tem que se comprometer com a ideia de que esses os tipos de perspectiva ou algo do gênero. Ele está distinguindo alguns usos, né? Me parece. Sim. Sim, eu acho que tá bem, exatamente, sim, é verdade isso. Ele tá, eu acho que sim, o objetivo ali é não sei, mas me parece que pelo menos um dos objetivos é tentar entender como é que podem surgir esses usos metafísicos, né, da noção de perspectiva. Então, quando a gente vai ver agora, ele separa 3 tipos de usos, né, da noção de perspectiva. A gente teria esse uso mais prosaico, que é da perspectiva visual, que deu origem na nossa cultura, na nossa tradição do uso da noção de perspectiva. E depois esse uso prosaico de perspectiva visual, ele é usado metaforicamente para falar de perspectivas. Vocês estão vendo agora eu compartilhei a tela com vocês?
Sim? Vocês estão vendo ali? Sim, tá carregando. Tá. Tá carregando aí. Então, a gente tem um uso um uso metafórico, né, da noção de perspectiva. A gente começa, na nossa cultura, na tradição de uso da palavra perspectiva na nossa tradição cultural, a gente começa com aqueles usos lá do Renascimento, ou pelo menos aquilo ali é um ponto de partida importante, porque é o momento assim que culturalmente a ideia de perspectiva se torna saliente em nossa cultura, na pintura, mas não só na pintura, na filosofia, na ciência, enfim. Mas aí a gente começam a ver usos metafóricos da noção de perspectiva. Então as pessoas começam com aquele uso prosaico, corriqueiro, da noção de perspectiva visual, e começa a falar em perspectiva, o ponto de vista temporal, histórico, fenomenológico, né, temporal. Como é que é a minha perspectiva de vida quando eu era criança, a perspectiva de vida que eu vou ter daqui a quando eu for velho, ou a perspectiva que as coisas são para mim, por oposição às perspectivas, a perspectiva do mundo visual, não visual, para vocês aí, como é que vocês experimentam a realidade ao redor de vocês. Quer dizer, tem variações, né? As pessoas são todas, o corpo das pessoas os corpos das pessoas são diferentes, então as experiências particulares que a gente tem são também diferentes. E a vida interior, subjetiva de cada um é peculiar, a história nossa de cada um é peculiar, então as experiências que a gente tem são todas únicas, né? Então, esse é uma perspectiva agora não no sentido visual, mas é uma perspectiva subjetiva, a minha perspectiva subjetiva, a tua perspectiva subjetiva de vocês. Então, isso é uma adaptação, né? Um uso metafórico do conceito de perspectiva visual. Depois a gente tem o conceito de perspectiva conceitual, como eu concebo o mundo, como meu esquema conceitual, a minha teoria, a minha moralidade, essas coisas, a minha ideologia. E eu acho que a gente pode falar também de uma perspectiva espiritual, embora o Conan não fale disso, mas eu gostaria de falar mais adiante, tá? Mas enfim, a gente tem esses sentidos assim metafóricos. A gente não está mais falando agora de perspectiva no sentido visual. A gente está falando de perspectiva... Sim? Pode continuar. A gente está falando agora de perspectiva num sentido mental. Então, quais são as características, segundo Conan, dessas perspectivas aí metafóricas? Elas são intercambiáveis apenas na imaginação. E elas são limitadas a certas circunstâncias e apenas em certo grau. Quer dizer, tem intercambiabilidade em certa medida, em certo grau. Né? E em certas circunstâncias a gente consegue fazer isso, em outras não. Quer dizer, eu consigo, em parte, me colocar no lugar de uma outra pessoa. Eu posso ser empático, por exemplo. Posso ser empático aí com vocês, e vocês comigo. Então a gente tenta ver as coisas da perspectiva da outra pessoa, né? Mas é claro que eu não posso ser a outra pessoa, eu não vou ter a experiência que ela está tendo. Se uma pessoa está sentindo dor, eu posso ser empático com ela. Eu posso imaginar situações em que eu próprio senti dor e o que eu diria naquelas circunstâncias ali que ela está passando, nesse momento, certo? Mas eu não tenho como sentir a dor que ela está sentindo. Eu posso imaginar como é que era, sei lá, o ponto de vista de uma pessoa do século XIX, da antiguidade grega, mas eu não tenho como viver no século XIX. Eu não tenho como me colocar naquela perspectiva. Eu posso me colocar eu posso tentar imaginar como é ser um budista, como é ser um islamista, um judeu, mas eu não sou judeu, nem hinduísta, nem muçulmano, nem nada. Então, agora eu não sei, eu posso imaginar, mas à medida que eu vou conhecendo essas outras perspectivas, isso vai aumentando, né? A minha imaginação vai se tornando mais rica de detalhes. Mas isso tem limites, tem erros, é limitado a certas circunstâncias. Então, isso em primeiro lugar, é uma intercambiabilidade apenas na imaginação, tá? Em segundo lugar, a comparabilidade é limitada também, porque é diferente, por exemplo, eu pego duas fotografias ou duas objetos, eu posso comparar visualmente ali a imagem de duas fotografias que apresentam perspectivas diferentes sobre o mesmo objeto. Posso colocá-las lado a lado. Nesse caso aqui, no caso de perspectivas metafóricas, eu não tenho como colocar lado a lado, a não ser metaforicamente.
certo? Não tem como colocar lado a lado a cultura budista e judaica, muçulmana e comparar uma com a outra. Eu posso estabelecer comparações no máximo parciais. Sempre são parciais. Né? Tem algumas coisas, ou na ciência, né? Tem teorias diferentes, mas essas teorias não são completamente intertraduzíveis. Então tem algumas coisas que eu consigo representar numa teoria ou dizer numa teoria que eu não consigo dizer na outra teoria, assim por diante. A mesma coisa na ética, na política, né? Tem valores que uma concepção ética privilegia em detrimento de outros, e eu posso comparar parcialmente, eu posso comparar os resultados disso, o modo de vida de pessoas que têm concepções éticas, eu posso comparar o comportamento de duas pessoas que têm concepções éticas diferentes, mas a rigor eu não tenho como comparar completamente. E, em terceiro lugar, não há um sistema convergente de perspectivas, quer dizer, sim, na perspectiva, no conceito de perspectiva visual, esse mais prosaico com o qual o Conan começa o artigo, o ideal, né, o que se supõe, é que essas perspectivas visuais tomadas em conjunto formam um sistema que é o sistema espacial, é o espaço, e que elas são compatíveis umas com as outras, né? E que quanto mais perspectivas eu tenho a respeito de um objeto, melhor eu conheço esse objeto. Agora, no caso das perspectivas em sentido metafórico, não tem um sistema convergente. As perspectivas culturais distintas podem ser incompatíveis, né? Existem, né? Há valores incompatíveis em culturas diferentes. Na política, na ética, pode haver critérios de objetividade que são distintos em teorias científicas distintas, em filosofias distintas, certo? Então, a comparabilidade é limitada e não tem um sistema convergente é um uso metafórico do conceito, vocês entendem? Sim. Tudo bem? Certo? Tá bom. Ô, Rogério, Sim? só queria comentar uma coisa antes ali. Que tem eu vi ontem uma entrevista dessa filósofa, eu escrevi agora o nome dela, Ellen de Cruz. Ela não é só... ela é filósofa tanto da filosofia cognitiva, das ciências cognitivas, quanto filósofa da religião. Então ela tenta fazer uma ponte entre os dois. É só para fazer um comentário mesmo sobre o que eu ouvi na entrevista dela ontem. O que ela disse? Que ela estava vendo uns estudos sobre como as pessoas veem as crenças religiosas, né? As pessoas em geral, né? Tanto os filósofos, estudos com filósofos daí e pessoas comuns, né? Que as crenças religiosas, como por exemplo que a gente pode reencarnar, que existem anjos, que existem espíritos, etc. Em geral, as pessoas comuns, sem ser os filósofos, as pessoas comuns, 60% delas tendiam a ver essas crenças religiosas como preferências e não como fatos. Preferência no sentido de uma pessoa pode gostar de sorvete de morango e outra pessoa pode gostar de sorvete de chocolate. E tender a ver essas outras crenças como fatos seria que a água é composta de H2O. Aí ela estava... O estudo era meio que dizer que as crenças religiosas para as pessoas leigas eram meio que algo no meio termo, porque no estudo também se mostrou que essas pessoas mostravam que tinha que responder certas questões, como por exemplo, tem a pessoa X acredita que reencarnação existe e a pessoa Y acredita que reencarnação não existe. Essas duas pessoas estão autorizadas a ter esse tipo de crença? 60% das pessoas respondiam que sim, por mais que sejam crenças contraditórias. Então, a ideia é ver que essas crenças religiosas para as pessoas leigas são tidas mais como preferências e não como fatos. Sim. E outro dado interessante sobre os filósofos, bem rápido, 20% dos filósofos também tendem a enxergar as crenças religiosas como preferências. Só 20%. E esses 20% são os filósofos continentais, não os filósofos analíticos. Era só isso que eu queria comentar. Mas qual é a porcentagem desses filósofos? Uma questão de perspectivas.
Qual será a porcentagem de filósofos que são religiosos? Eu não cheguei a ver essa parte. Eu sei que do resultado que eles tinham ali, de 100%, né? 20% acreditavam que as crenças religiosas poderiam ser tidas como preferências e não como fatos. Eu não sei, aqui no departamento de filosofia, muitos são ateus, né? Sim. Então, é uma população assim, é uma cultura, uma subcultura ali, né? Um ambiente cultural atípico ou diferente assim do que predomina na população em geral, né? Mas sim, tem esses aspectos aí, né, Wilton, né, Vinícius. Coloquei o link da entrevista aí, ela fala de várias outras coisas ali nesse estudo. Sim, o Jonas deve conhecer um pouco disso, porque tem vários wittgensteinianos que já escreveram sobre isso, dizendo que a gente não pode comparar o significado de um enunciado religioso que parece descrever um fato com enunciados, digamos assim, empíricos, né? Embora superficialmente eles possam ambos estar descrevendo alguma coisa, né? Então, que haveria esse elemento, digamos assim, as regras, né, da linguagem religiosa seriam diferentes das regras da linguagem empírica, não religiosa. Tem várias pessoas que falam disso, né? Parece que o discurso assim religioso ou espiritual ele tem um elemento assim prático ou pragmático, né? Uma exteriorização de certos rituais ou uma certa atitude com relação à vida, ao mundo, certos sentimentos que a gente tem com relação à vida, ao mundo, certas expectativas e que são às vezes veiculados na forma de enunciados aparentemente descritivos, mas eles não, quando a gente interpreta eles como sendo meramente... Vocês entendem o que eu estou falando? É que isso aí é bem complicado também. Sim. Foi meio que um choque para mim quando eu vi esses estudos aí que a Ellen de Cruz estava mencionando. Não foi ela que fez, mas ela mencionou. Sim. Depois nós vamos ver, tá? Vai ter uma semana dedicada a esses assuntos assim espirituais. Porque eu acho que a gente pode falar também, o Conan não fala, mas eu acho que tem perspectivas também no sentido espiritual. Porque a espiritualidade eu acho que é uma espécie de moldura, quer dizer, a espiritualidade num sentido assim, muito genérico e tal, como eu vejo, é uma espécie de moldura assim, para a vida como um todo, né? Então, por que as pessoas, o que dá sentido para a vida das pessoas? E isso muitas vezes não é nem muito assim, não é verbalizado, às vezes não é nem verbalizável, é difícil de verbalizar. Mas, então são o inefável, né? Pode ser inefável, mas assim, todo mundo tem algumas coisas que são consideradas para essas pessoas, para todos nós temos, mesmo para quem não se considera religioso, todo mundo tem certos valores ou coisas, ou objetos, ou ações, ou pessoas, ou coisas assim, enfim, alguma coisa que a gente considera sagrado, tá? Sagrado no sentido de que a atitude que a gente tem com relação a elas é diferenciada. Ele ocupa um lugar de referência para nós, tá? Então por exemplo, vou dar um exemplo assim que eu acho que é fácil de entender, né? Para a maioria das pessoas que têm filhos, como eu, não, vocês não sabem disso. Talvez esse exemplo não seja bom que vocês não têm filhos. O Wilton tem filhos. Mas, então, a vida dos filhos, a saúde dos filhos, o bem-estar passa a ser algo sagrado, porque é uma coisa assim a relação não é, tu não tem como estabelecer ali uma relação de cálculo,
o que eu vou fazer um cálculo sobre o que é melhor para o meu filho. Não é assim que as pessoas pensam, tá? Ninguém faz esse tipo de cálculo. Ou, em geral, as pessoas não fazem esse tipo de cálculo. Em geral, aquilo aparece ali como uma espécie de dever absoluto. Então, tu obedece aquilo. Tu não questiona. Então, é sagrado, tá? E todo mundo tem isso. Com relação a alguma coisa. Pode ser com os pais, com a família, pode ser com um ideal, assim, de justiça, pode ser com uma pessoa amada. Pode ser com sei lá, com a própria vida, né? Então a religião é uma espécie de moldura. As diversas religiões funcionam como molduras diferentes, né? Que funcionam mais ou menos bem para pessoas diferentes e que guiam e ritualizam esses valores ou esse modo de vida. Então, muitas das coisas que são ditas nas religiões não são propriamente descrições, que nem a gente tem descrição científica, a descrição de senso comum, né? Vocês entendem? Então, sim, eu acho que tem esses aspectos aí da linguagem religiosa que a gente tem que levar em consideração. Tá? O Jonas certamente conhece bem o material, não sei se conhece, mas enfim, já deve ter lido. Tem vários Wittgensteinianos que insistiram nesse ponto. O próprio Wittgenstein escreveu sobre isso, né? O jogo de linguagem da religião é diferente do jogo de linguagem, sei lá, empírico, da ciência, da moralidade. Ele é diferente, tem outras regras ali. Então, o significado dos enunciados religiosos ou espirituais é diferente. Tem que ser interpretado diferentemente. Tá. Nós vamos voltar a isso daí, tá? Vamos só ver aqui mais um pouquinho aqui do Conan. Então, tem essa perspectiva no sentido metafórico e a gente tem perspectivas no sentido metafísico. Tá? E isso é aquele que eu acho que é o ponto assim, central, um dos pontos centrais. Então, ele começa com a noção mais prosaica, corriqueira, perspectiva visual, vê os usos metafóricos da noção de perspectivas. E aí depois ele diz, então existe um terceiro tipo de uso, que é esse uso metafísico, que a gente encontra, por exemplo, no Kant, quando Kant fala da perspectiva humana, né? Só conhecemos o mundo a partir da nossa perspectiva humana. Aqui ele falou pseudo-Kant porque ele não quer entrar em questões de interpretação de Kant, tá? Então ele formulou algo aqui que é Kant. Se a gente desse aqui para um kantiano ler, ele provavelmente vai dizer que é Kant, mas enfim, ele fala pseudo-Kant porque ele não quer se comprometer com questões interpretativas. Mas enfim, se não é Kant, é algo bem próximo, que diz o seguinte: só conhecemos o mundo a partir da nossa perspectiva humana peculiar, que difere de outras perspectivas possíveis, por exemplo, a de seres que têm um tipo diferente de entendimento ou outra sensibilidade. Então, se vocês forem ler o Kant, de fato ele faz esses comentários, né? O Kant diz, olha, o nosso entendimento humano, a gente só conhece coisas que se apresentam no espaço do tempo, e a gente só conhece essas coisas à medida em que a gente conceitualiza elas, aplica a esses objetos as categorias do entendimento, e são 12 as categorias do entendimento. As coisas em si a gente não conhece, a gente só conhece o modo como as coisas se apresentam para nós, né, no espaço e no tempo, e através das categorias que a gente tem. Aí a pergunta é, se a gente tivesse categorias diferentes, se a gente tivesse uma sensibilidade diferente, ou seja, se nós não fôssemos humanos, o Kant diz, bom, aí a gente veria as coisas de outra perspectiva, mas a gente não tem acesso a essa outra perspectiva. A gente só pode ver as coisas da nossa perspectiva, mas em princípio há essas outras perspectivas. Anjos, Deus, ou seres extraterrestres, inclusive o Kant fala disso, tá? Podem acreditar. O Kant, seres de outros planetas, ele escreve que tem uma sensibilidade diferente da nossa, eles veriam as coisas de maneira diferente de nós, tá? E o Nietzsche, não há fatos, só interpretações. O Nietzsche, tal como o pseudo-Nietzsche aqui, o Nietzsche interpretado ali pelo Arthur Danto, né? Então, se a gente pegar algumas passagens do Nietzsche e interpretar aquilo literalmente, a gente tem essa versão radicalizada do perspectivismo. Só há perspectivas, não tem nenhuma perspectiva melhor que a outra, tem um relativismo completo.
E o James Conant diz isso a gente vê também em certos debates filosóficos, no debate, nas concepções modernas sobre qualidades secundárias, por exemplo, que não existem, que não há cores, os objetos no mundo não são coloridos, que cores são resultado de uma interação dos nossos órgãos sensoriais particulares com as coisas, né? E que o antirrealismo em filosofia da ciência, o relativismo cultural em antropologia, para o James Conant, esses todos aí, o Kant, o Nietzsche, interpretado dessa maneira, também os filósofos modernos sobre qualidades secundárias, o antirrealismo em filosofia da ciência, o relativismo cultural e antropologia, são concepções metafísicas, fazem um uso metafísico do conceito de perspectiva ou de ponto de vista. Tá? Então, quais são... Vocês estão me acompanhando? Sim. Sim. Tá. Então, quais são as características? Agora, de novo, aquelas 3 características, ele faz a listinha, né? Características desses perspectivismos agora metafísicos, tá? Não é mais metafórico, agora é metafísico. Primeiro, essa perspectiva não tem como ser livremente alterada, tá? Ela não tem como... A perspectiva visual eu posso trocar, né? Eu posso, em princípio, eu posso me locomover no espaço e adotar um ponto de vista visual diferente do que eu estou ocupando agora. O ponto de vistas metafóricos, mentais, imaginários, podem ser alterados. É claro que a alteração é sempre parcial, mas eles podem. Eu posso aprender mais sobre a cultura chinesa e entender melhor a perspectiva, me colocar parcialmente ou menos naquela perspectiva. Então eu posso alterar, eu posso aprender teorias diferentes, eu posso viver, mudar o meu adotar um modo de vida diferente, falar uma linguagem diferente, usar conceitos diferentes. E então isso significa que eu vou estar adotando, metaforicamente, uma perspectiva conceitual diferente da que eu ocupo hoje. Mas as perspectivas, essas metafísicas, não têm como ser alteradas. Ó. Então, para Kant, eu não tenho como deixar de ver as coisas da perspectiva humana. A gente está limitado à perspectiva humana. Para Nietzsche, a gente está... para o Nietzsche, esse radical ali, perspectivista radical do Arthur Danto e outros, a gente está limitado à perspectiva assim, subjetiva, particular que a gente tem. Eu não tenho como entender a perspectiva, uma perspectiva a não ser a minha perspectiva particular. E se eu mudo de perspectiva, então agora essa nova perspectiva que eu passei a adotar vai continuar sendo a minha perspectiva particular. Eu nunca tenho como sair dela, tá? E, em segundo lugar, as comparações são limitadas, pois não se pode ver além da perspectiva que a gente tem, né? Não tem, são bem mais limitadas que as perspectivas. Mesmo quando eu estou comparando de uma perspectiva, tá? Não tenho assim, critérios de comparação que não sejam eles próprios também perspectivas. E as diversas perspectivas, em terceiro lugar, as diversas perspectivas não formam um sistema. Nada pode ser revelado que não seja parte da perspectiva a partir da qual algo é revelado. Tá? Ô, Rogério. Sim. Aquela primeira característica ali de que as perspectivas não podem ser livremente alteradas é relacionado, não relacionado, mas é análogo à ideia de que crenças sobre, aqui tem um computador, eu estou vendo mais de uma pessoa, elas não são voluntárias, elas simplesmente acontecem. No caso das perspectivas, elas não podem ser alteradas por causa que não é que nem, de novo, quem gostar de sorvete pode gostar de um sorvete de morango, depois pode gostar de um sorvete de chocolate, ela não é voluntária, assim como as crianças não são voluntárias. Sim, não tem como alterar, exatamente. Se eu mordo uma maçã ou tomo um chocolate, um sorvete, eu não tenho como deixar de sentir aquele gosto. Claro que se eu posso fazer coisas, né, que vão modificar o meu paladar,
Eu posso comer algo muito salgado, muito doce antes, aí a próxima coisa que eu comer vai parecer estranha, né? Então, se eu como um chocolate, depois como uma maçã, a maçã vai me parecer mais amarga do que se eu comesse primeiro uma comida salgada, depois mordesse a maçã. Enfim, essas coisas, né? Mas quando eu estou sentindo aquilo, eu não tenho como voluntariamente alterar. Pelo menos é limitado a nossa capacidade de alteração disso. Sim, tá? Mas então... Assim como pode falar. Pode fazer. Não. Termine. Eu achei que você já tinha. Não, você fala que só confirmação, conclui mesmo aqui, então, que crenças e perspectivas não são voluntárias. Só ia fazer essa conclusão. Nesse sentido metafísico, é isso que o Conan está dizendo, sim. Sim. No sentido... Fala, Jonas. O comentário que eu queria fazer é justamente sobre essa ideia do sentido metafísico. Não sei se vai chegar lá depois. Também, de novo, faz tempo que eu li o artigo, pode ser que eu esteja me fugindo algo, né? Mas a ideia, no final das contas, do Conan é que esse uso metafísico tem algo problemático nesse uso. Ele não está... Por isso que ele fala em pseudo-Kant, pseudo-Nietzsche, porque ele não quer acusar esses filósofos de cometerem esse erro. Mas essas características que tu acabaste de colocar no último slide são características que, no final das contas, tornam o conceito, para usar uma metáfora do Wittgenstein, uma engrenagem rodando solta. É nesse sentido que é metafísico. Não porque está mostrando algo impossível, que seria a concepção tradicional de metafísica, mas é metafísico no sentido que o Wittgenstein diz que quando a nossa linguagem entra em férias, a gente passa a fazer metafísica. O uso do conceito perde as condições, assim, me parece. Sim, sim, com certeza. Ele tá criticando, né, o uso metafísico do conceito. Chega uma hora, então os conceitos que a gente usa para serem significativos, eles precisam ter regras mais ou menos claras de uso, né, em que eu possa corrigir. Eu tenho que poder saber quando é que um uso é correto ou incorreto, quando é que aquele conceito pode ser aplicado adequadamente, em que circunstâncias ele pode ser aplicado adequadamente. Então, eu posso corrigir uma perspectiva visual. Se eu digo para vocês que eu estou vendo um objeto aqui, da minha perspectiva as coisas são assim ou assado, eu represento isso visualmente, né, numa tela. Eu posso ter tem aquelas regras de representação. Uma pintura, né, que nem tem aquelas pinturas ali que eu botei do Renascimento na página. Uma representação ali de uma praça, ou de um prédio, ou de um conjunto de pessoas. Então eu posso comparar várias representações visuais daquele mesmo prédio, daqueles mesmas pessoas, daquela mesma disposição. E eu posso dizer, olha, essa aqui representa melhor aquele prédio, ou representa assim, o assado. Então a gente tem critérios, né, de uso e de correção dos usos particulares da noção de perspectiva visual. Depois a gente tem critérios parciais de comparação e de intercambiabilidade de perspectivas no sentido metafórico. A gente pode usar, mas, enfim, tem regras. Essas regras são parciais, mas elas, enfim, não tem vale tudo, não tem... Enfim, tem certo e errado, né? Tem coisa que a gente pode dizer da cultura japonesa, mesmo nunca tendo estado lá, mesmo não sendo japonês. Tem coisa que a gente pode dizer sei lá, da ciência na antiguidade, mesmo que a gente não seja antigo e que não saiba nada de grego antigo, mas enfim, tem algumas coisas que a gente pode descobrir parcialmente e a gente pode razoavelmente, né, fazer conjecturas que podem ser corrigidas por outras pessoas. Então a gente tem critérios de aplicação da noção de perspectiva, essa em sentido metafórico também. Qual o problema da perspectiva nesse sentido metafísico, né? Que é isso que o Jonas estava falando. Nesse sentido metafísico a gente não tem critério de correção nenhum, certo? Então, se eu, por exemplo, se eu faço aquela afirmação, eu só tenho como ver as coisas dessa perspectiva particular,
bom, se isso for verdade, se isso fosse verdade, né, se fizesse sentido, melhor dizendo, né, na análise do Conan, se faz sentido dizer isso, então eu não tenho como corrigir a perspectiva de outra pessoa e outra pessoa não tem como corrigir a minha perspectiva. Então agora eu estou usando um conceito de perspectiva que é incorrigível, vocês entendem? Qualquer correção que alguém fizesse seria ela própria perspectiva. Seria da perspectiva da outra pessoa. Entendeu? Então, digamos Só aquele... para esclarecer, foi por isso que eu fiz o comentário, porque na pergunta que foi feita antes, eu perdi aqui quem fez, não estou vendo todo mundo. Mas a comparação de eu não posso adotar uma outra perspectiva como eu não posso deixar de sentir o gosto do sorvete, me parece que é uma má comparação, justamente porque no caso do sorvete é uma impossibilidade empírica, ou seja lá o que for, mas no caso dessa, entre aspas, impossibilidade metafísica, o que o Conan quer mostrar é que isso é incoerente, não é nem é uma impossibilidade, é simplesmente uma noção que não tem um sentido claro. Então parece que não tem essa analogia com casos como algo que eu não posso fazer por causa da minha vontade, ou seja lá o que for. Me parece, era esse o meu ponto. Sim, verdade, bem lembrado, tinha me escapado disso aí, Jonas, obrigado por lembrar. Sim, não é só uma questão de vontade, né? Tem algo mal no próprio, na própria noção de perspectiva formulada dessa maneira. Porque a gente não teria regras, não é uma impossibilidade assim empírica, física, que nem o Jonas falou, né? De fato. Tá? Vinícius, tudo bem? Tô pensando ainda, porque pensando em critérios para comparações, eu não sei se eu tô acompanhando tão bem assim, mas critérios para comparações de perspectivas diferentes podem ser, sei lá, se é coerente com as melhores teorias científicas. Isso seria um critério para comparar perspectivas metafísicas. É claro, tem gente que usa a palavra metafísica num sentido um pouco mais fraco que o Conan está usando aqui. Então, né? Então, talvez tenha esse probleminha que a gente tem que levar em consideração aqui. Ele está falando de metafísica, o que ele está considerando como metafísica são esses conceitos, teses, ideias, afirmações que não têm critérios assim claros, ou não tem critério nenhum de correção. E tem gente que usa a palavra metafísica num sentido um pouco mais fraco, como uma espécie de sistematização dos resultados empíricos da ciência, como a nossa teoria geral do mundo, a estrutura geral do universo, tal como nós o conhecemos ou podemos conhecer, tá? Mas esse é um sentido agora mais naturalizado, né, de metafísica, que vem se difundindo ainda na filosofia, mas não é, eu acho que, claro que o Conan certamente teria outras críticas a fazer, mas que seriam conceitos assim típicos, né, metafísicos assim típicos, conceitos metafísicos típicos, a ideia de coisa em si kantiana ali que ele menciona, né, isso é um conceito metafísico. Então eu tenho assim objetos empíricos que desaparecem, que aparecem para nós, o Kant diz. Mas então pessoas diferentes podem ter percepções diferentes desses mesmos objetos empíricos, como de fato a gente tem, né? E a gente tem critérios assim científicos, empíricos, até de senso comum, para conhecer mais ou menos objetivamente esses objetos e ir além aquilo das nossas atitudes, gostos, preferências, experiências subjetivas particulares. A gente tem, sei lá, critérios assim quantitativos, comportamentais, teóricos, né, para conhecer como é a realidade, mas tudo isso aí é corrigível por observações, é corrigível por argumentos, enfim. Mas quando o Kant diz assim, não, mas por mais bem que tu conheça um objeto,
por melhor que seja a tua teoria, mesmo que ela seja uma teoria verdadeira, isso não te dá o conhecimento da coisa em si. Então tem algo que é, digamos assim, que está para além, né? Que é postulado como uma possibilidade puramente metafísica. Tem as possibilidades que são humanamente acessíveis, mas, né, de conhecimento, mas tem algo que está para além de todo conhecimento humano e que é incognoscível para o ser humano, que é a coisa em si. Talvez Deus conheça as coisas em si, mas nós não conhecemos. Então esse é um conceito metafísico, porque ele é, em princípio, ele não é inacessível, a coisa em si não é inacessível só porque eu não consigo mudar a minha percepção de acordo com a minha vontade, a minha crença de acordo com a minha vontade. Não é inacessível porque eu não tenho recursos tecnológicos, não é inacessível porque eu não sou suficientemente inteligente, que meu aparato sensorial não é suficientemente refinado, ou enfim, sei lá o que é. Ele mesmo que eu tivesse, por mais bem aparelhado que a gente tivesse, por mais inteligente que a gente fosse, ainda assim seria inacessível. Então, em princípio, tá? É algo que é postulado como sendo em princípio. Então, certo? Então é uma... Tá, entendi. Tá, então o que tem... Agora tem esses outros... Então tem vários filósofos que falam coisas assim, né? Mesmo contemporaneamente. Então o James Conan, por exemplo, mais próximo de nós agora. Os antirrealistas em filosofia da ciência dizem isso, né? Que eu não tenho como conhecer a realidade para além das nossas observações. A gente sabe... Os antirrealistas do tipo, por exemplo, como o Bas Van Fraassen. A gente só pode conhecer cientificamente aquilo que a gente pode observar. O que está para além das observações, então quando os cientistas falam, por exemplo, em buracos negros, ou em partículas subatômicas, ou, sei lá, curvatura do espaço-tempo, o que vocês quiserem, tá? Né? Cordas, aquela teoria de cordas, partículazinhas. Quando os cientistas falam dessas coisas, nós não temos como conhecer. Esses conceitos são meros instrumentos para o conhecimento daquilo que é observável. Então, o Conan considera, né, que uma parte dessas afirmações que são feitas por esses filósofos das ciências são de tipo metafísico também. Tá? Ou quando os antropólogos falam em relativismo cultural, né? Todos os nossos valores, nosso modo de vida, ele é relativo à nossa cultura. Então a gente não tem como julgar se o que uma outra pessoa de uma outra cultura faz é correto ou incorreto, porque a nossa avaliação é sempre uma avaliação moldada, o produto, né, da nossa tradição cultural, do ponto cultural em que a gente se encontra. E se uma outra pessoa de outra cultura diz que eu estou errado, eu não tenho como saber quem está certo e quem está errado, porque a gente não tem um critério supracultural, digamos assim. Tá, então esses usos da noção, esses usos para quando a gente tem essas situações de incorrigibilidade, em princípio, né, de uma afirmação de conhecimento, ou que pretende ser de conhecimento, a gente tem um uso metafísico. Tá? A mesma coisa quando a gente tem uma afirmação, em princípio incorrigível, de um julgamento moral. O julgamento moral é correto ou incorreto fazer isso? Não tem como corrigir, porque qualquer correção que uma outra pessoa faz, ela faz a partir da perspectiva dela. E aí eu não tenho como dizer que ela está errada ou que ela está usando critérios adequados, porque eu estou julgando da minha perspectiva, da minha cultura. Então a gente tem esse impasse, essa incorrigibilidade, né? Então esse é um momento, assim, né? Esses usos da noção de perspectiva para Conan são extrapolações. Né? Que nem o Jonas falou ali, tem essa figura de linguagem que o Wittgenstein usa,
que é uma roda que gira solta. Essa noção de perspectiva ela não tem tração nenhuma nas nossas experiências, contato nenhum, né, com as nossas experiências particulares, com as nossas teorias particulares. Então, quer o que esses metafísicos digam seja verdadeiro, se fosse verdadeiro, se fizesse sentido, se fosse verdadeiro ou se fosse falso, não faria a menor diferença para o resto, para essas teorias empíricas do comportamento. Esse é o ponto, tá? Mas é claro, tem gente que usa a noção de a palavra metafísica contemporaneamente num sentido um pouco diferente, em que ela se a metafísica seria a mera sistematização da teoria do conhecimento, da ciência, ou da ética, da moral. Aí eu acho que aí é um pouco diferente. Não sei o que tu acha, Jonas. Tava com o microfone. Sim, eu concordo com essa discussão. Acho que o importante é ter clareza sobre o uso do termo. Eu acho que nesse uso mais, talvez, não sei, menos radical de metafísica, acho que a gente pode falar em diferentes metafísicas, falar que a física contemporânea assume uma ontologia diferente do que a física newtoniana, e aí eu posso pensar que são metafísicas distintas, e aí tem teorias que não dá conta melhor de uma ou de outra. Mas o Conan, nesse artigo, parece estar usando nesse sentido mais radical, digamos assim mesmo, e que é crítico do ponto de vista de um Wittgensteiniano. Sim, tá bom. Eu acho que então tem uma análise, né, diz genética, né, do surgimento dos diversos usos, né? A gente começa com um uso mais prosaico, depois usa metaforicamente, depois extrapola as condições de uso. E tem uma espécie de ilusão aí no meio, porque a gente passa de um domínio para o outro sem ter muita noção de que são regras diferentes num caso e no outro, né? Então tem uma espécie de cegueira conceitual, ou cognitiva, ou filosófica para as regras de uso de cada um desses, para as diferenças, né, de cada um desses usos, né? Certo? Bom, o que mais que eu gostaria de comentar? Bom, aí tem uma análise bem comprida ali do Nietzsche, que eu vou pular. Já são 4h30 agora, não quero me estender muito, porque essas coisas por Skype ficam meio cansativas. Mas, enfim, ele como esse outro artigo que eu botei na página também faz um comentário do Nietzsche, compara com aquele filósofo lá chinês, taoísta. Eles estão, tanto o Conan quanto eles têm essas interpretações mais contemporâneas do Nietzsche, né, depois do Arthur Danto, em que não reconstrói, né, o Nietzsche como um perspectivista naquele sentido radical. Então o Nietzsche não tem uma filosofia sistemática, é isso que eles dizem. O Nietzsche não tem um sistema perspectivista, uma filosofia. O que a gente tem em Nietzsche são diversos exercícios assim de pensamentos. Então o Nietzsche é parecido com o Wittgenstein nesse aspecto, né? Porque ele não é um filósofo, não tem um sistema propriamente dito, não tem uma teoria geral, uma filosofia. A gente tem diversos assim exercícios assim de reflexão que expõem ou apresentam aspectos diferentes da linguagem, da cultura, da mente, da sociedade, né, das regras sociais, no caso do Nietzsche também da espiritualidade, da moralidade. Embora o Wittgenstein também tenha escrito um pouco sobre isso, né, mas, enfim, apresentam exercícios, reflexões em que o leitor tem que se engajar e a partir daquele engajamento com o texto, a reflexão, algumas coisas vão se apresentando, vão se tornando claras que não eram claras antes, tá? Então, o Nietzsche faz isso assumindo diversos pontos de vista, né, nos textos dele. Então, tem diversas vozes ali que fazem diversos personagens, né, nos textos dele,
Então ele fala de perspectivas diferentes, o Nietzsche. E com isso ele vai mostrando assim, aspectos diferentes da nossa cultura. Mas não tem no Nietzsche, isso é algo que o Conan enfatiza, não tem uma filosofia perspectivista. Ele nunca chega a dizer que só há perspectivas, que tudo são fatos, não há interpretações. Isso para o Nietzsche, embora haja passagens do Nietzsche que digam explicitamente isso, né? Não há fatos, só há interpretações ou coisas assim, quando o Nietzsche diz isso, ele está ali fazendo também um exercício. Então vamos refletir sobre essa noção aqui, isso não é fácil a interpretação, o que sai disso daqui? Aí depois, tem um ponto de vista contrário. Então são diversos, é como uma espécie de diálogo, né? Então, nesse aspecto parecido também com os textos Wittgensteinianos, em que há diversas vozes ali que se alternam, né? Perspectivas diferentes que se alternam na discussão de problemas particulares. Ok? E isso também é enfatizado pelo outro autor ali que eu coloquei. Enfim, tem várias pessoas. Essa é a leitura agora mais da moda do Nietzsche. Certo? Assim, em que o Nietzsche não é enfim, que torna o Nietzsche mais razoável, né? Ou indefensável, assim. Enfim, então, tá. Tem uma outra coisa a respeito de... Não sei se alguém gostaria de dizer alguma coisa sobre isso. Não? Só talvez uma curiosidade, para quem não sabe, o Conrad escreveu a tese de doutorado dele sobre Nietzsche, Kierkegaard e Wittgenstein. Foi justamente comparando, então não é por acaso que a leitura dele do Nietzsche acaba sendo bem próxima do Wittgenstein. E depois ele publicou um livro também, que tem no título esses três nomes. Eu acho que esse artigo é derivado desse livro também. Sim, eu não sei, vocês todos conhecem o Jonadas? Talvez o Daniel não conheça, o Wilton talvez não conheça. O Jonadas conhece? O Wilton que não conhece. O Jonadas é especialista em Wittgenstein. E cinema. Então ele tem essas concepções assim sobre metafísica, não é? Mas uma última coisa que eu queria falar antes da gente encerrar aqui, eu acho que então tem esse texto do James Conan, eu acho super interessante porque ele faz essa apresentação, né, de usos diferentes da noção de perspectiva. Então é um tipo de investigação vertical, tá? Que me interessa fazer aqui nessa disciplina também. É um tipo de investigação vertical. Aqui a gente tem 3 tipos de uso da noção de perspectiva e eles têm regras diferentes em cada um. Ele não está falando de domínios diferentes, ele está falando de graus de abstração, regras diferentes para a noção de perspectiva. E eu acho que também nesse eixo assim vertical existe um outro tipo de uso que não é, que eu não diria, eu não sei, agora eu teria que investigar isso mais adiante com vocês, talvez o Alexandre e o Wilton possam me ajudar, que seria um sentido assim espiritual, tá? Porque eu acho que é um sentido espiritual de perspectivas espirituais. Porque quando a gente fala porque eu acho que aquilo que o Conan diz sobre perspectivas metafóricas, mentais, culturais, teóricas, né, que são parcialmente intercambiáveis, que elas são parcialmente comparáveis, não formam um sistema, eu acho que isso se presta bem a uma análise de perspectivas metafóricas quando a gente está falando assim da imaginação. Né? Então eu comparo parcialmente ou eu troco parcialmente de perspectivas na imaginação. Eu imagino como é que é ser um grego antigo, eu imagino como é que eles usavam os conceitos astronômicos deles. Eu comparo, estabeleço comparações assim parciais, eu apresento as regras de uso dos conceitos, né? Ou no caso, eu posso comparar parcialmente também valores, né? Eu posso, quais eram as teorias, quais são as teorias, sei lá, éticas, morais ou de justiça
dos japoneses, dos zen budistas, ou enfim, de algum outro grupo diferente, social e cultural diferente do nosso, e a gente pode mais ou menos descrever as regras de uso, o comportamento dessas pessoas. Quando a gente está falando de perspectivas em sentido espiritual, eu acho que é diferente, tá? Porque a intercambiabilidade, se é que existe, ela é parcial, mas ela só acontece, ela não acontece por esses exercícios, eu acho que ela não acontece por esses exercícios de imaginação, ela acontece por experiências espirituais diferentes que as pessoas podem ou não ter e que podem levar elas a adotar perspectivas espirituais diferentes. Então, isso é um domínio assim, diferente, tá? Que não é puramente assim, intelectual, ou mental, ou valorativo, ou comportamental. Mas, que diz respeito a fenomenologia das experiências espirituais é diferente da fenomenologia, quer dizer, como os fenômenos se apresentam para nós, no domínio moral, científico, de senso comum, no domínio das experiências que a gente tem nos estados de consciência comuns ou normais, como esses que a gente está vivenciando agora, em que as coisas se apresentam para nós como limitadas, parciais, imperfeitas, né? Então, as experiências de tipo espiritual são experiências de tipo em que os estados mentais, os estados de consciência são diferentes. Então, aquela tipologia, aquele tipo de classificação ali que o Conant fez, eu acho que poderia ser complementado, uma espécie de genealogia ou tipologia, por essas outras, esse outro tipo, né, de perspectiva, eu acho. Mas isso eu estou falando assim bem especulativamente, né? Eu não sei, eu espero poder depois mais adiante analisar isso com vocês. Tá bom. Então tá. Alguém gostaria de dizer mais alguma coisa? Daniel? Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo aí? Sim, sim. Então tá, vamos... Só uma dúvida mesmo sobre... Truncado, mas tá ouvindo. Não, só tirar a dúvida mesmo sobre a questão do trabalho. É que na hora o meu computador reiniciou do nada, então não consegui terminar de falar o que eu queria falar lá no início. Eu quero fazer um trabalho sobre intuições, que eu vi que é um dos tópicos ali, sobre o uso de intuições na filosofia. Então, um trabalho sobre isso seria só mostrar como alguns filósofos defendem que intuições podem ser usadas na filosofia e outros dizem que intuições não podem ser usadas na filosofia. É isso o trabalho? Aí depende de ti, né, Wilson? Acho que tem que fazer uma coisa que tu acha que tá. O ideal é que tu faça alguma coisa que seja, assim, interessante, relevante e bem feita. E de preferência verdadeira. Pode ser um trabalho positivo, tu falou, né? Não precisa entender nada, né? Não, é um trabalho para uma disciplina, né? Então, o que se exige num trabalho para uma disciplina? Pode ser uma exposição de um assunto, de um tema. O que tu tem que demonstrar no trabalho? Tu tem que demonstrar domínio de uma parte da literatura, de um assunto. Então, tu pode fazer uma coisa de tipo assim, como se faz numa resenha, né, numa revisão da literatura. Aqui tem um assunto, esse assunto pareceu problemático, apareceu esse problema, essa discussão, a discussão sobre esse conceito, né? Apareceu, aí esse autor disse isso, aquele outro autor disse aquilo, aí esse terceiro disse aquele outro, aí tu faz uma apresentação dessa discussão e depois faz um comentário geral. Ou um comentário crítico, né? Tu pode se posicionar, tu pode dizer, tá todo mundo errado, ou esse tá certo, aquele tá errado, ou eles acham que estão discutindo um com o outro, mas não estão, tem só, né, é uma conversa de surdos, né, que nem se fala. Parecem que estão discutindo um com o outro, mas não, na verdade ninguém entendeu aí o que tem. Então, tu pode fazer uma avaliação desse tipo. Ou
Ou tu pode também sugerir alguma coisa nova, né? Começar com uma ideia tua e depois comparar isso com ver o que já tem na literatura, né? Como é que isso se compara, enfim, tá? Então, depois nós vamos ver a noção de intuição, tá? Tem várias possibilidades, dá para falar, tem uma discussão específica sobre o uso de intuições em filosofia, isso é uma coisa interessante, né? Porque tem uma perspectiva que digamos assim, é intuitiva. Tem pessoas, tem debates filosóficos em que os filósofos, no meio da discussão, dizem, não, isso é mais intuitivo. Tá? Então tem isso, tem gente que aceita metodologicamente o uso de intuições como um critério, ou um argumento, enfim, uma razão para tornar mais plausível uma tese em detrimento de outra, uma posição filosófica em detrimento de outra. E tem outras metodologias que não aceitam isso, então são perspectivas metodológicas distintas. Outra questão é pessoas diferentes podem ter intuições diferentes. Então tem perspectivas intuitivas diferentes, entendeu? Porque as pessoas são psicologicamente diferentes umas das outras e culturalmente diferentes umas das outras, então elas podem ter intuições diferentes. Então tu pode ter perspectivas, mesmo aceitando que a gente possa usar intuições metodologicamente como um critério para resolver, ou enfim, como uma razão, né, para adotar, para preferir uma posição, uma tese, uma ideia em detrimento de outras, a gente pode ter perspectivas intuitivas diferentes. Então tem esse problema também, certo? E aí, por fim, isso é outra possibilidade. E por fim, a gente tem a discussão sobre o que é uma intuição do ponto de vista psicológico, né? Tem gente que na psicologia diz, olha, a intuição não existe. É uma fantasia, tá? Não tem intuição, não tem sexto sentido, não tem nada disso. O que tem é um truque mental e aí fica aparecendo ideias. É o que o Kahneman diz, o Daniel Kahneman. O que tem são processos de processamento de informações rápidos e que são inconscientes e que aí a resposta aparece pronta para nós. E aí a gente chama aquilo de intuição, na verdade não. Tá? É só o sistema 1 ali funcionando. Por outro lado, tem gente que diz contra o Kahneman, que há intuições e que existe um processamento mental diferente. Tá? Então tem essas perspectivas assim, teóricas distintas. E por fim, tem outra possibilidade, que são tipos mentais diferentes, né? Tem pessoas que são mais intuitivas, tem pessoas que são menos intuitivas, tem gente que, enfim, tem essa discussão aí que é mais pro lado assim da psicanálise, da psicologia, da psicoterapia, né? Então, o Wilton talvez saiba alguma coisa disso daí. Enfim, tem várias possibilidades aí, tá? Wilson, dá uma olhada, né, no material e depois a gente conversa, tá? Tá, beleza. A minha intuição mesmo, a minha intenção é ficar com uma perspectiva metodológica mesmo, com modos de tentar resolver alguma questão em filosofia. Eu tenho já uma literatura baixada e uma parte lida aqui. É uma coisa que é o que está bem preemente na minha cabeça, assim, de tentar resolver que a gente usa intuições ou não para resolver, a gente deve usar intuições ou não para resolver questões filosóficas. Então, sempre quando eu estou tentando escrever algum trabalho, eu fico nisso, tá? Posso usar isso aqui ou não? Aí, então, finalmente eu vou conseguir pôr a mão navegar melhor nessa literatura sobre intuições como uma questão de resolver problemas filosóficos, como uma questão metodológica. Tá, deixa eu só lembrar que usando agora, lembrando da leitura lá do Marcelo Dascal, esses assuntos, essas discussões em filosofia são controvérsias. Então, elas não são bem delimitadas, tá? Se parece que é metodológico, tu vai ver que aquilo se espalha pro resto, tá? Não é só metodológico. Claro que tu pode começar com uma discussão metodológica, mas depois tu vai ver que tem conceito, tem discussões assim mais conceituais, mais assim sistemáticas, né? Mais também atitudes que as pessoas têm que são diferentes com relação à filosofia, concepções de filosofia diferentes que as pessoas têm e até sentimentos assim, então que acabam ou ideologias, enfim, tem preferências também que as pessoas acabam determinando a posição das pessoas nessas discussões.
Então isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração, tá? Outra coisa, esse assunto tá interligado com a discussão aquela do uso de experimentos mentais em filosofia, certo? Então, experimentos mentais em filosofia tem uma discussão, será que Filosofia experimental, né? Não, experimentos mentais, por exemplo, sabe aqueles experimento da Terra Gêmea, né? Experimento de, sei lá, se eu experimento mental, sei lá, vocês já leram a Teoria da Justiça do John Gettier, claro, experimento mental, ou a Teoria da Justiça do John Rawls, né? Como é que se a gente colocasse uma venda em todo mundo, a pessoa tivesse que escolher uma sociedade na qual ela gostaria de morar, então tu faz um experimento mental, tu imagina uma situação idealizada que não existe, e aí decide, né, qual é que é o critério de justiça que tu gostaria de usar naquele caso particular. Isso é tudo experimento mental. Se usa muito em filosofia experimento mental, mas aí que tá. Eles quase todos estão baseados em um critério meio intuitivo. Intuitivo, né? Não tem todo... Os filósofos que usam experimentos mentais, eles sempre concluem dizendo assim, intuitivamente isso aqui é mais plausível, todo mundo concordaria comigo. Não é? Ou aqueles experimentos lá do trolley, né? Se tem 5 pessoas lá de um lado e uma pessoa do outro, tu desviaria para o trolley e vai atropelar uma. Vai atropelar 5, tá desgovernado o trolley, vai atropelar 5, mas tu pode desviar o trolley para matar só uma, tu desviaria ou não? Aí tem a intuição, né? Aí isso aí os utilitarianos, enfim, é sempre uma intuição e sempre todo mundo que propõe esses experimentos acha que todo mundo vai concordar com ela, o que nunca acontece. Então, tem o negócio dos experimentos mentais, tá? Que é está associado a essa discussão. Então, pode ser útil abordar pelo lado dos experimentos mentais, porque já tem literatura, tem uma discussão já em andamento sobre isso aí. Mas enfim, depois a gente conversa, tá? Então tá, pessoal, a gente continua, em princípio assim, informalmente, tá? Para quem quiser, aqui. E esse seminário, né, enquanto não vem a definição aí da reitoria, não sei o que vai acontecer, mas eu pretendo continuar para quem quiser. E depois, quem participar aqui, depois não precisa participar lá das aulas presenciais, quando elas recomeçarem. Caso a URGS não aceite que esses seminários sejam formalizados, né? Seminários online sejam formalizados. Enfim, daí a gente vê. Eu mando depois um e-mail para vocês com mais material da página, atualizações na página e o link para a gravação da aula de hoje, tá? E eu agradeço aí a paciência de vocês com o Skype, com os problemas de conexão. E agradeço a ti, Jonas. Tá aí, Jonas? Não sei se o Jonas tá aí. Tô aqui. Eu que agradeço pela discussão. Não sei se tu quer dizer mais alguma coisa, Jonas. Tu ficou bastante quieto, eu achei. Não. Eu queria ouvir mesmo. Tava curioso até para saber como ia funcionar a tua aula. Se funciona bem por Skype, porque eu também quero fazer umas atividades. Foi bom também. Mais pelo conteúdo mesmo. A rede não está muito boa. Né, vamos ver. Mas então tá. Sim. Fala, Daniel. Não, eu queria mandar um abraço pro Jonas. Não vejo ele. Ó, Daniel. Abraço pra ti também. Fica longe. Abraço. De longe, Então tá. Beijinho. Então tá, pessoal, a gente continua na semana que vem, então, tá? Fiquem à vontade aí para me escrever durante a semana ou me chamar.